entrar agora em assuntos bons. Para uns é um pouco temeroso, porque o ano, fim de ano vai chegando, eu dou muita risada, porque todo fim de ano o discurso é o mesmo, Medrado. Por que isso? Todo mundo fica bom, todo mundo quer uma vida melhor só no finalzinho. E eu acho engraçado que, às vezes, eu tô Réveillon, assim, curtindo em algum lugar, quando vira o ano, a mulher fala, não, esse ano eu não vou brigar com meu marido. Acabou os fogos, tá discutindo com o cara. Na praia já. É verdade, é verdade. Por que isso? A gente falou um pouquinho disso, eu acho que entra um pouco na questão da autossabotagem. A gente se autossabota, a gente quer algo, mas se autossabota, porque a gente se acomoda em muitas questões. E eu ouço você muito falar na rádio disso, né? Do que a gente deve fazer em nossa vida para dizer, não, tem que valer de fato a pena, não só o ano novo, mas esse instante agora, né? Não pode esperar, o ano vai virar, vai ser um ano bom. Né? Como trabalhar isso e por que a gente ainda é assim, né? Essa nossa evolução, né? Olha, você sabe, nós precisamos de ritos, não é? Então nós precisamos de ritos de passagem, de marcos. É por isso que algumas religiões batizam para um marco. Vai começar agora, né, a sua caminhada. É por isso que as pessoas se formam, as pessoas se casam, né? Elas precisam de um rito. Você vê que é interessante. Tem pessoas que vivem juntas aí 20, 30 anos, mas há uma necessidade do casamento. Exato. E uma cobrança em cima disso, né? Exatamente, né? Porque é da natureza humana pedir um marco, né? Eu preciso de um marco. Então, o fim do ano se estabelece esse marco. Agora a gente sabe que nada zera. Não adianta você pular suas 7 ondinhas. Não adianta você comer, como é que, as lentilhas, não é? Aí, não, olha, eu vou botar roupa íntima dessa ou daquela cor. Para ter mais roupa, amor, mais amor, dinheiro. mais dinheiro, sabe? Agora, olha, nós podemos colocar o nosso projeto de vida quando nós queremos de imediato. Basta decidir. Mas tudo bem, você quer para o ano que vem. Vá, mas olhe, não existe sorte, não existe azar, não existe nada disso. O que existe é decisão, estratégia e trabalho. É isso que existe. Você precisa decidir o que você quer. O que você quer de fato? Agora, para dizer o que a pessoa quer, a pessoa precisa também se confrontar. Porque muitas vezes nós, aí vou eu de novo, nos auto-enganamos, nos auto-sabotamos, porque estamos em situações indesejáveis, mas não queremos assumir isso. Exatamente. Não queremos. Fica aquela coisa assim, não, eu finjo que gosto para poder ir empurrando com a barriga, esperando que a vida decida. Eu ouço tanto isso, Carolina, a pessoa dizendo assim, não, vamos ver o que é que a vida reserva para mim. Gente, a vida não tem uma ação própria, é você que tem a ação na vida. Então, você precisa disso. Você decida, você quer o quê? Quais são as estratégias para você conseguir aquilo que você decidiu? E trabalhe. E trabalhe. Não existe sucesso sem trabalho. Não existe. Não existe o cair no colo. Né? A não ser que você fique guardando a esperança aí de uma mega-sena. Então é um em 100 milhões. Né? Então, mas... E esse comodismo traz também problemas físicos, né? Porque aquilo que a gente não diz, né? O corpo sente, né? A cabeça não trabalha direito, você fica com dúvida de tomar decisões, o corpo começa a sentir uma dor ali, uma dor aqui. E vai contaminando todos os aspectos da vida. Eu digo sempre o seguinte, a nossa vida temos assim, ela tem diversos escaninhos. Ela é cheia de, digamos assim, de quartos, né? Você tem um quarto da sua profissão, da sua vida familiar, da sua vida social, da sua vida afetiva. Então, quando você não está bem em um desses quartos e você não resolve com aquele quarto, está naquele quarto que precisa ser mudado, você vai contaminando. Você vai contaminando a sua vida afetiva, familiar, com os colegas, com tudo. Então você fica com um bolo de problema, um grande novelo, mas não pega o fio para descobrir a causa. E fica querendo remediar efeitos. Não é? Você fica querendo consertar efeitos ali, colocando apenas um tampãozinho, disfarçando. Não, tem que partir para exatamente ver o que está causando tudo isso. Né? O que é que você orienta? Muita gente que vai ver essa entrevista vai perguntar, sim, Medrado, mas eu faço o que para conseguir isso? Porque é tão difícil,
né? A gente ainda se lamenta, porque faz parte também a lamentação. E aí entra também as crenças, né? Entram as crenças, entram as religiões. Como a pessoa, de alguma forma, encontrar esse caminho do que eu costumo chamar até, né, do auto-amor, né? Se ame primeiro, faça a auto-reforma, né? E olhar para si dói, né? Verdade. Olhar para si dói, por isso que a gente tem tanta dificuldade. O que é que você orienta? A pessoa quer entrar um ano e dizer, não, vou esquecer essas mandingas, ou até vou fazer as mandingas, mas vou ter uma atitude mais ativa, mais real. O que é que você orienta a pessoa a fazer? Começa por onde? Olha, você fala aí uma questão do amor, e Jesus disse isso. Jesus propôs o seguinte, amar o próximo como a si mesmo. Exato. Então você veja bem, a condição de você amar o outro é você se amar. É você estar de bem com você, né? No momento que você está de bem com você, tudo fica mais fácil. É esse confronto. E isso é socrático, isso é antigo, está lá no tempo de Éfesos. Homem, conhece-te a ti mesmo. E como você disse, isso é doloroso. Sabe por que é doloroso, Carolina? Que a gente vai ver que a gente tem inveja do colega, a gente vai ver que a gente tem ciúme, a gente vai ver que a gente tem vaidade. Você sabe, essa questão mesmo da vaidade, essa semana mesmo eu vi uma pessoa que eu conheço com uma bolsa Louis Vuitton desse tamanho. E eu sei que ela não tem condições de ter uma Louis Vuitton original e daquele tamanho. Eu fiquei, meu Deus, ela pensa que está enganando quem? A ela, querendo passar uma imagem. Não é? Você vê que as pessoas buscam. Eu passo assim nesses bairros populares, como lá mesmo em Pernambués, eu vejo assim nas portas camisas com CK, né? Querendo dizer que é Calvin Klein, não sei o quê. E as pessoas compram porque elas se sentem importantes. Não, se sentem inseridas, né? Buscando Exatamente. a aprovação o tempo inteiro da sociedade. Pois é, então quer dizer, e ela não vai para a realidade dela, das verdadeiras conquistas. Aí vive assim aquela ilusão da aprovação, como você bem colocou, desta inserção. E a gente vê que isso tem muita coisa, as pessoas reclamam, a gente vê assim, poxa, o jogador de futebol, aquele rapaz negro, poxa, parece com uma loira, as pessoas não entendem que ele com aquilo ali está querendo uma espécie de passaporte, porque ele acha que aquele mundo é um mundo que só vai aceitá-lo se ele tiver uma pessoa branca do lado. Então, quer dizer, são realmente processos muito sérios e complexos. E até muito mais profundos, às vezes até inconscientes, né? Porque ele não... Geralmente inconsciente. Geralmente é inconsciente. Ele não se dá conta, por isso que é importante o conhecer a si mesmo, não é? Para você descobrir, não é, o que de fato você pensa, não é? Porque os sentimentos humanos, eu sempre digo, são humanos. Eu vou ter vaidade, eu vou ter inveja, eu vou ter ciúme, eu vou ter tudo isso, mas isso tudo tem que estar sob o meu controle. Perfeito. Não o contrário, né? Não eu ser controlado por esses sentimentos. É a consciência, né, das pois coisas, consciência de vida. E você sabe, alguém até me pergunta assim, mas Medrado, por exemplo, quando você está com inveja de alguém, o que é que você faz? Eu vou e reconheço aquilo que foi o motivo da inveja. Não é? Porque aquilo ali já está, entre aspas, me violentando a um reconhecimento público. Poxa, essa sua camisa é muito bonita, eu não tenho uma igual. Ah, você fala? Eu falo. É isso que eu digo, você e te vai liberta de alguma forma, né? Claro, sabe? Você vai e diz à pessoa, poxa, eu estava aqui, eu fiquei com a inveja, sabe, sei lá, ou do seu carro, o que for. Então, você vai quebrando, né? Você vai quebrando a força do oculto que você carrega. Né? Porque você deixa tudo lá muito oculto, né? Muito fechado. E isso vai destamponar a panela de pressão em algum psicólogos momento. E filósofos já dizem, sabe? Quando você fala do outro, você está falando de você mesmo, né? É projeção. É a projeção. Porque você identifica o que você tem. Você não vai identificar o que você não tem, porque você não vai saber, não vai ter referência. Exatamente. Vamos falar um pouquinho de Brasil, como é que foi, Medrado, essas eleições, esse campo energético, e muita gente falando de campo energético, que a energia do Brasil estava pesada. Eu sei que a gente passou, né? Passou, o Bolsonaro ganhou. E aí, como é que você consegue ver esse ano, né, onde os brasileiros estavam em plena discussão, uma ebulição de emoções, de brigas, de discussões, uma coisa chata até, né? Boba, não uma é? bobagem. Na minha família mesmo foi uma discussão, acabou o grupo. Eu ficava de mediadora. Meu tio de um lado, minha filha, bota a gente no grupo de volta. Eu, não, que vocês vão brigar. E eu mediando, até que eu dei um basta. Eu falei, gente, está todo mundo certo dentro de sua perspectiva, não adianta. É verdade. Um defendendo o outro. Eu falei, pronto, acabou o assunto. Mas desfez o grupo.
Tá voltando agora aos pouquinhos. Como é que você avalia essa atenção, esses pensamentos, muita gente com pensamento ainda negativo? Como a gente desconstruir um pouco isso e tocar a vida em frente? Olha, eu de imediato eu sempre digo o seguinte, se estamos numa democracia, o que é uma democracia? É a prevalência da vontade da maioria. Pronto, a maioria Exato. quis Jair Bolsonaro, presidente do Brasil. Eu penso que agora nós não podemos sair como nação torcendo para que dê certo, para dizer ao outro que a gente sabe que votou nele. Aí, ó, eu não disse. Pô, mas você também vai ser prejudicado. Você também vai ser prejudicado. Então, é você usar a sua capacidade, aonde quer que você esteja, de pressão, em qualquer regime democrático, isso é lígitimo e verdadeiro e importante, para poder reconduzir, para poder não ter determinadas políticas. Agora, eu sempre digo o seguinte, as pessoas brigam e eles, quando querem compor, eles compõem, dão tapinha nas costas e praticamente saem de mãos dadas. E quem brigou aqui, o pai com o filho, eu soube de filho que saiu de casa, não sei o quê, se tornam inimigos. Olha, vocês são muito bobos que fazem isso, muito bobos. Porque eles vão se acertando, vão se acertando. Exatamente. Você vê que todo mundo achava que o Magno Malta ia ter um grande destaque, nada. Saiu reclamando. Saiu brigar, tá de mal. Pois é. Tá de mal com o Bolsonaro. Diz que não liga. Não liga o quê? Estava ali desde o primeiro momento. Como a gente diz, está retado. Pois é, tá entendendo? Então você vê que agora já está ele para ver assim o segundo escalão em diante, já conversando com os partidos que não queria, que não sei o quê. Então, aí eu fico vendo se vocês brigaram, sabe? E ele está se ajeitando. Porque no regime de coalizão presidencial que vivemos, infelizmente é assim. E, Carolina, eu continuo dizendo o seguinte, o Congresso, o que for, é a fatia do que é o povo brasileiro. Exatamente. Porque eles saem da onde? Do bolo de nós, sabe? Então, quando você aponta o dedo chamando de corrupto, são as pequenas corrupções aí que você faz, né? Para não receber a multa, né? Olha, um dia desse eu estava indo ali para fazer o contorno no Antônio Carlos Magalhães, para ir para o Itaigara. Aí estava uma reforma, estava uns tapumes e a pista de retorno estava estreitinha. Tinha uma fila quádrupla para as pessoas. Então, os espertos, o que é isso? Nossa, é o querer levar vantagem em tudo, é o querer ser esperto. O povo a política é um reflexo, né, de seus cidadãos, não tem jeito. É por isso que eu fico assim, olha, eu fico confiando assim nas Somos crianças. Nós que temos que mudar, né, Medrado? Exatamente. Nós que temos que mudar. Foi Mandela que disse, e isso caiu aí, saiu, porque hoje em dia todo mundo sabe de tudo, é tudo tão fácil de você saber, né? A mudança que quer no mundo começa em você. Começa em você, mas ainda vige aquela coisa do, olha, se não for eu, vai ser outro que vai fazer. Eu fiquei, olha, eu tenho um rapaz que dirige para mim, eu fiquei cerca de 40 minutos e eu percebia ele tentado a fazer a mesma coisa. E você não vai. Eu disse assim, continue onde você está, sabe? Mas, seu Medrado, o senhor vai chegar atrasado. Eu disse assim, olha, por você estar me dizendo isso, você está pensando. Aí ele ria, coisa, não. O certo é a gente estar aqui, olha, então vamos continuar aqui, sabe? Aí ele continua, ele me olha assim, Gente, pensamento, de fato, cria a nossa realidade? Um pensamento negativo? Qual a importância do pensamento positivo? Olha, Bertrand Russell, ele tem um conceito muito interessante. Ele diz o seguinte, nós somos o que pensamos que somos e realizamos aquilo que desejamos no íntimo. Então, o conceito que nós temos de nós é muito importante. Essa questão da estima, da autoestima, é muito importante para nós termos sempre um padrão vibratório equilibrado, tranquilo, porque tudo é vibração. Você está com azul claro, estou com azul mais Combinamos, escuro. Viu? Pois é. É sintonia. Combinamos. Então, o que é a cor? É vibração. O som é vibração, não é? Então,
O seu pensamento é vibração, você tem energias mentais, o eletroencefalograma está aí, para não me deixar mentir, não é? Então, você tem energias mentais. Então, essa energia deve ser trabalhada exatamente para o benefício de você, seu benefício. Porém, com plausibilidade. O que é que eu chamo de plausibilidade? Sei lá, você é casada? Sou noiva. Você é noiva, então não vou colocar você como exemplo. Então, que não fosse assim, olha, 2019 minha meta é me casar com Brad Pitt. Apesar de que ele está até mais velho aí, não está mais assim não. Nem Angelina quis mais. Nem ela quis mais. É verdade. Então, quer dizer, não é plausível. Você vai dizer Brad Pitt como? Sabe? É igual assim as mulheres que ficam com ciúme dos seus maridos quando vem aquela... Agora é aquela Ana Paula, né? Que antigamente era Ana Paula Arósio, que era assim, mas agora tem uma mais aí... Sei. Ana Paula, eu não sei. Paulo Oliveira, não. Eu acho que é essa, exatamente. Aí fica, você tá olhando para quê? Cara, qual é a chance dele encontrar com ela e ela querer ele? Dê uma sacada só no marido que você tem. Mas você tem que ter plausibilidade, não é? Então, é por isso que as pessoas também amargam frustrações, porque elas não colocam plausibilidade nas suas ações de vida, não é? Então, ela pensa, mas a gente não deve pensar sempre o maior, Medrado, quando se acredita nessa possibilidade. Mas as pessoas pensam sem acreditar. Então, se você não acredita, você não vai em vão. chegar. É em vão. É energia desgastada desnecessariamente, né? Agora, se você acredita, você monta uma estratégia, você vai em busca, tudo é possível. Tudo é possível. Olha, você sabe, eu falo isso com muito orgulho. Poxa, eu lavei carro ali na Preguiça com 10 anos de idade, né? Poxa, eu passei fome na minha casa, minha mãe fazia era mingau de cachorro, eu não sei nem porque hoje eu falo, em vez de estar latindo, eu acho que eu tomei tanto mingau de cachorro, sabe? Porque minha mãe era órfã, meu pai saiu de casa, aquela coisa toda. E, poxa, eu via que eu tinha que sair pelo estudo. Fui ser aluno da escola pública, colégio da Polícia Militar, que era público, fiquei minha vida toda lá. E aí fiz concurso para o TRT, me aposentei esse ano, que eu fiquei com medo da reforma. Correu, né? Corri, me aposentei esse ano. Então, quer dizer, poxa, se eu tivesse achado que por ter nascido ali na Preguiça, ter crescido ali na Preguiça, né, ter lavado o carro, ter sido menor aprendiz, eu não teria chance mais nenhuma na vida, eu não teria feito um concurso, não teria sido aprovado no concurso. Você não se vitimizou. Pois é, sabe? Então, eu coloco muito isso, sabe, Carolina, assim, se eu conseguir, qualquer um pode fazer. Agora, você precisa ter uma estratégia. Olha, eu fui aprender datilografia, porque eu sou do tempo de datilografia, sabe? Com 15 anos, eu era menor aprendiz do Banco do Brasil, porque tinha um convênio muito interessante da Secretaria de Educação com o Banco do Brasil. Os melhores alunos carentes das escolas públicas faziam um concurso para menor aprendiz do Banco do Brasil. Eu passei, aí eu vendo lá os funcionários, aquela coisa, todo mundo não datilografia, eu falei assim, poxa, é importante saber isso. Eu fui fazer e fiz com 15 anos. Olha aí o momento de uma inveja positiva. Eu, quando cheguei, estava uma moça datilografando que não olhava para o teclado. Eu fiquei olhando com uma inveja. Aí a professora chegou atrás e disse assim, se você fizer tudo que eu lhe disser, você vai ser igual ou melhor do que ela. Aí eu fiz. Ao final, porque na época tinha diploma e tudo, estávamos os dois concorrendo o primeiro lugar, tanto que pela primeira vez foi dado 2 primeiros lugares, para mim e para ela. Por que eu fui fazer? Porque eu achava que eu ia precisar mais adiante, como de fato eu precisei no concurso do TRT. Porque a parte do conhecimento era eliminatória, mas datilografia era classificatória. Então a minha classificação, eu fiquei em 5º lugar, foi em decorrência da minha datilografia. Você passou em 5º lugar? Foi. Em decorrência da minha datilografia, tá entendendo? Que eu passei no concurso da Justiça, eu tinha 20 anos. E eu tinha aprendido com 15 anos datilografia. Então, quer dizer, é isso que eu chamo, tá entendendo? De plausibilidade. Você traçou, você fez o seu caminho. Exatamente, exatamente. E fui fazendo o quê? Tomei a decisão, montei a estratégia e fui para o trabalho. É simples assim.
É só sair da zona de conforto. Não Exatamente. tem muito E segredo. não esperar que a coisa caia no colo, porque não vai cair. Eu me acabei de rir que você fez, você falou na semana passada, você no programa, não adianta pular um tsunami. E não Pois é, adianta, não pois adianta. é, pois é, pois é. A gente está chegando, Medrado, no fim. Oh, mas estava Ai, tão tão bom! Mas tem mais algumas perguntinhas para não deixar passar aqui, porque se deixar a gente tem tanto assunto e falar de espiritualidade é tão bom, tantas dúvidas, tantas coisas que nem a gente sabe, mas a gente, né, gosta de falar sobre isso. Muita gente pensa assim, poxa, eu queria ser médium. Ser médium é uma vontade ou já vem? Como é que funciona a É mediunidade? aquilo que eu estava falando, é genética. É É genético. genético. Então, é uma questão orgânica. Não é? Agora, a princípio, todos nós temos em algum grau. Agora, nós chamamos de médio de tarefa aquele médio que, desde muito cedo, já evidencia alguma coisa mais assim, concreta. Não é? Mas, geralmente, sim, todos nós somos médios. De alguma forma, alguma coisa você já percebeu em algum momento. Né? Foi um arrepio, foi uma sensação de alguém estar olhando para você, você olhou e estava mesmo. Né? Quem não, em casa, ouviu uma voz assim, aí vira assim, gente, fulano não chegou aí não? Parece que você ouviu dentro aqui no ouvido, mas foi dentro da cabeça aquela coisa. Quer dizer, a pessoa pode ter pensado em você, o telefone que tocou e você estava pensando naquela pessoa. Não é? Então, isso são processos que podem ser paranormais, da própria mente da pessoa, pode ter tido uma interferência espiritual para essa E quem quiser desenvolver, qual é o primeiro passo? A pessoa, eu quero desenvolver minha mediunidade, como é que faz? Ela tem que ter se evidenciado de alguma forma e aí buscar, estudar, porque as casas espíritas oferecem, né, cursos para se compreender. E muito disto que está acontecendo com João de Deus é pela falta de conhecimento. Exatamente. Porque se conhecer mediunidade, saber o que é mediunidade, vai ver que não tem nada a ver, como eu disse, com questão moral, porque ela é apenas orgânica, ela é uma habilidade mental, orgânica do ser humano, tá entendendo? Então, é conhecer, porque quando nós conhecemos, lançamos luz, não é? Na sombra da ignorância, e as coisas se tornam mais realçadas, e você tem mais certeza do caminho a percorrer. É através do estudo. Só através do estudo. 2019, que mensagem você pode passar para o nosso leitor, né? Nosso telespectador, de alguma forma, já que é uma web TV? Sim. Que mensagem você pode passar? A gente chega ao fim, mas é um fim que é sempre um começo, porque você volta sempre aqui conosco, mas queria que você deixasse uma mensagem para 2019, né? Para que a gente saia dessa zona de conforto, para que a gente abra a mão um pouquinho dessas coisas que nos fazem ficar estacionados, né? E amplia aí a nossa consciência para um despertar. Olha, eu digo o seguinte, não desista de você. Não desista de você. Não desista do que você quer. Não desista dos seus sonhos, mas coloque em tudo isso a plausibilidade. Não é? Porque você pode querer sonhar, ganhar um Oscar. Você é um ator, é uma atriz, você tem chances de ganhar esse Oscar. Então, coloque isso e não se esqueça. Isso eu tenho batido muito, Carol. Olha, decisão. E para você decidir, você tem que saber o que você quer de fato. Não é que os outros querem e acham melhor para você. O que você quer. Estratégia, como você vai conseguir o que você quer. Questão da dieta, qualquer coisa aí. A estratégia e trabalho. Perseverança. Olha, essas 3 palavrinhas são a chave para você ter um 2019 cheio de paz, felicidade e prosperidade que eu desejo a você e a você também. Que assim seja. A todos vocês aqui. Obrigada.